Fala moçada, estamos de volta com as nossas videoaulas e agora com conteúdo novo. Nós já finalizamos a parte de crase com teoria e resolução de exercícios e agora nós vamos iniciar pontuação, especialmente virgulação. Foi um conteúdo muito pedido, muito solicitado por vocês, alunos e alunas, então nós vamos estudá-lo, para que os desvios na competência 1 da redação do Enem sejam minimizados, beleza? Moçada, um recado muito importante antes de começarmos a nossa aula. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo um link de uma videoaula completa gravada pelo professor Márcio Almeida sobre pontuação, beleza? Então eu recomendo muito que vocês assistam a essa videoaula, pois o conteúdo de pontuação foi tratado de forma completa e compacta, posso dizer assim, nesse vídeo, beleza? Então não somente o uso de vírgula, como uso de ponto e vírgula, uso de dois pontos, reticências, enfim, todo o conteúdo que engloba a pontuação foi trabalhado nessa videoaula. Então, vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo e sugiro muito que vocês assistam, beleza? Vamos lá então. Já até aproveito para explicar uma nova estratégia que eu adotei para gravar essas videoaulas sobre pontuação, especialmente virgulação. Em vez de gravar aulas mais longas, eu vou tentar gravar aulas mais curtas e publicá-las com mais frequência durante a semana, beleza? Então eu vou gravar mais aulas essas aulas vão ter uma duração menor. Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com uma regrinha sobre vírgula que provavelmente vocês já conhecem, mas muitas pessoas têm dificuldade na hora de escrever uma redação. Algumas pessoas colocam a vírgula no momento em que ela é proibida. Então a gente vai tratar dessa regrinha agora. Vamos lá. Não se deve usar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. Vocês provavelmente já ouviram isso em aulas, em monitorias. Nós vamos retomar essa regra hoje para resolver algumas questões em exemplos que eu formulei, beleza? Vamos ao primeiro exemplo, pessoal. O governo, vírgula, deve assegurar os direitos. Vamos começar pela identificação do verbo, beleza? Nós temos aqui deve assegurar. Nós temos dois verbos aqui no caso, né? Ora, dois verbos formando uma locução verbal. Então vamos marcar aqui. Locução verbal, funcionando como um verbo, beleza? Agora vamos identificar um sujeito. Quem deve assegurar os direitos? O governo. Então vamos marcar. Sujeito. Tranquilo até agora, né? No meio desses dois elementos, nós temos uma vírgula. E qual é a nossa regra mesmo? Não se deve usar vírgula entre sujeito e verbo. Opa! Essa vírgula aqui é proibida, não pode aparecer, beleza? Então, identifiquem o verbo, identifiquem o sujeito. Tem uma vírgula o separando? Pode tirar porque está errada, beleza? Vamos ao segundo exemplo. O governo deve assegurar, vírgula, os direitos. Vamos relembrar a nossa regra? Não se deve usar vírgula entre verbo e complemento. Qual é o nosso verbo? Deve assegurar. É a mesma frase de cima, né? Mas com uma colocação da vírgula, a posição da vírgula diferente. Então, deve assegurar como uma locução verbal. Certo? E na sequência, os direitos. Vamos analisar a regência desse verbo assegurar? Quem assegura, assegura algo. Então, esse algo é um complemento verbal, certo? Complementa esse verbo assegurar. E é o objeto direto. Lembram da nossa conversa de regência verbal? Quando tem preposição, objeto indireto. Não tem preposição, objeto direto. Aqui não tem preposição, tem só um artigo, os direitos. Então é um objeto direto. Vamos classificá-lo. Objeto direto. Qual é a nossa regra? Não se deve usar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. O verbo está aqui, formado por uma locução verbal. Objeto direto está aqui, um complemento. E há uma vírgula os separando. Essa vírgula não pode existir, pessoal. Não se esqueçam disso. Vamos a um terceiro caso agora, que eu vejo com muita frequência nas redações, e é muito importante tratá-lo. Olhem só. Esse fato, vírgula, reforça o problema em questão. Pessoal, eu até entendo o motivo pelo qual muitos alunos e muitas alunas marcam uma vírgula aqui. Algumas pessoas interpretam essa expressão, esse fato, como um conector, assim como desse modo, dessa forma, nesse sentido. E não, pessoal, essas expressões que eu acabei de mencionar são de fato conectores, certo? Agora vamos analisar esse fato aqui nessa sentença.
Vamos lá, primeiro identificando o verbo. Qual é o verbo? Reforça, certo? Então, nós temos aqui um verbo. Beleza. Quem reforça o problema em questão? Esse fato. Então, esse fato é o sujeito, não é conector. Então, nós temos aqui o sujeito. Qual é a nossa regra? Não se deve usar vírgula entre sujeito e verbo. Tem uma vírgula que foi colocada aqui. Então, ela é equivocada. Beleza? Moçada, nesta aula, nós tratamos de alguns sintagmas verbais. Sintagmas verbonominais, beleza? Na próxima aula, nós vamos tratar de alguns sintagmas nominais. E aí nós vamos entender mais alguns casos em que a vírgula é proibida, beleza? Vamos estudar alguns casos proibitivos. Moçada, muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí. Até mais.